Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez. O meu nome é Santiago e essa é mais uma aula no nosso curso de funções. Bom, hoje o que nós vamos trabalhar são as funções uma a uma. Mas o que viria a ser função uma a uma? Função uma a uma, aqui vamos ver a nossa definição. É dita função uma a uma a função que para cada y escolhido, ou seja, eu escolho um y, possui um só correspondente em x. Ou seja, cada valor, cada f de x que eu pego, para cada valorzinho de x, ele me leva em um y. Beleza, essa é a definição de função, tá certo? Mas a função uma a uma, ela tem algo mais especial ainda, que ela vai falar que o y ele só vai ser levado em um respectivo x e não mais um. Se você pensar na função x ao quadrado, você vai ver que o menos 1 me leva no 1 e o 1 também me leva no 1. Aqui não. A função a uma é como se fossem casaizinhos que não se separam. Ou seja, é um verdadeiro romance. As funções uma a uma. Apenas um x me leva em um y. E aquele y não trai aquele x de jeito nenhum. Aquele y ele só é correspondente a um único x. Tá certo? Vamos ver aqui em exemplos. Pegando aqui. Bom, o nosso primeiro exemplo é a função 2x mais 3. Vamos pegar aqui 2x mais 3. Olha só, quando eu pego qualquer valor de x aqui, ó, pego aqui, esse valor de x aqui, ele me leva em um valor de y. Aqui, respectivo valor de y. E se você olhar no gráfico, não vai ter outro valor aqui que vai me levar a esse mesmo y. Apenas esse x. Tá certo? Então, eu não tenho outro valor. É só esse x. Por exemplo, aqui o x igual a zero. O x igual a zero me leva aqui no 3. E nenhum outro valor de x vai me levar ao 3 sem ser o zero. Somente o zero vai fazer isso. Tá certo? Agora, a função cosseno não. A função cosseno, o y ele acaba atraindo o x dele. Tá certo? Porque se eu jogo aqui cosseno de zero, aqui é o contra-exemplo, né? Se eu pego aqui e jogo aqui, cosseno de zero me leva aqui no 1. Tá certo? E agora, se eu pego aqui e pego esse valor aqui, um pouquinho para frente do 6, que é 2 vezes π, né? Aqui tá a reta real, um pouquinho para frente do 6 é 2 vezes π, porque cosseno de 2π também é 1. Aqui, ó, vai me levar no 1 também, né? Olha aqui. E da mesma é a mesma coisa aqui para o valor negativo. A mesma coisa que nos vales, né? O menos 1. Tá vendo? Então, eles vão... O mesmo y vai ter correspondentes diferentes para cada x. Tá certo? Bom, mas como demonstrar matematicamente que uma função é função uma a uma? Vamos ver aqui a demonstração de uma função uma a uma. Bom, como que eu vou fazer para demonstrar isso? Seja uma função qualquer, função aí que eu pego nessa vida, ao jogarmos o valor de x igual a A, então eu pego aqui, o x é igual a A. Então eu tenho um f de A. Esse f de A, ele vai me levar em um respectivo y0. E aí eu pego outro x. Eu pego um x igual a B. Aqui. X igual a B. E esse x igual a B, ele vai me levar também nesse y0. Bom, se isso for verdade, ou seja, se realmente eu tenho uma função f, que f de A me leva em y0 e f de B me leva em y0, ou essa função f aqui que eu estou estudando não é uma função uma a uma, porque eu tenho dois valores diferentes de x me levando em um y, ou então essa função é uma a uma e o A é igual ao B. Vamos ver aqui um exemplo de função. Essa função aqui é uma a uma, tá? Eu já estou adiantando. Tá certo? Essa função aqui é uma a uma. E aí, eu vou pegar o seguinte, ó. O f de A
f de A, ele é igual a 10x, a 10, perdão, mais 3 vezes A menos 5 elevado ao cubo. Isso aqui é igual ao y0. E eu tenho aqui f de B, que é igual a 10, mesmo argumento, mais, aqui vai mudar, né? 3 vezes B menos 5 elevado ao cubo. Isso aqui também é igual a y0. Então, isso aqui, né, é igual, são igualdades. Então, eu posso igualar f de A, como f de A está me levando em y0 e f de B está me levando em y0, então, f de A é igual a f de B. Razoável, não é? Mas será que A é igual a B para ela ser uma função uma a uma? Bom, vamos ver. Então, eu tenho aqui 10 mais 3 vezes A menos 5. Isso aqui elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 10 mais 3 vezes B menos 5. Isso aqui também elevado ao cubo. E aí, matemática bem simplesinha. Olha só, esse termo corta com esse. Então, eu vou ter aqui 3 vezes A menos 5 elevado ao cubo, igual a 3 vezes B menos 5 elevado ao cubo. E aí eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Então, aqui, ó, raiz cúbica. Eu posso fazer isso, né? Eu só não poderia se eu fosse tirar só de um lado só. Mas como eu estou tirando dos dois lados, isso me é permitido matematicamente. Tirando a raiz cúbica, nós vamos ter o seguinte, ó. 3 vezes A menos 5 é igual a 3 vezes B, que é B, menos 5. E aí o 5 corta dos dois lados. 5, 5, né? Menos 5, menos 5. E aí eu vou ter que 3 vezes A é igual a 3 vezes B. Se isso aqui é verdade, eu divido por 3 dos dois lados. Então, vou multiplicar aqui por 1/3. Esse 3 aqui ficou feio. Por 1/3. E eu vou multiplicar aqui por 1/3. Então, nós chegamos ao final que A é igual a B. Isso aqui é uma função uma a uma, como nós havíamos estudado no começo, né? Qual foi o nosso argumento inicial? Ou A é igual a B, ou então essa função que nós estamos estudando não é uma função uma a uma. Tá certo? Então, essa função aqui é uma a uma. Bom, e o que agora nós vamos estudar se chama teste da linha horizontal. Bom, o teste da linha horizontal, ele consiste em traçar uma linha, bem simples, horizontal, no gráfico da função. Então, eu pego lá a função, desenho o gráfico dela. Se você tiver aí o seu Maple Calculator, o seu Maple Learn, você vai lá desenhar a sua função, bonitinho. E aí você verifica quantos pontos essa linha toca. Se ela tocar em apenas um ponto do gráfico, então a função é dita uma a uma. Bom, caso contrário, a função não é uma a uma, né? Se eu tenho igual lá, nós vamos ver aqui embaixo, né? A função cosseno, se você traçar uma linha, você vai ver que ela vai tocar em mais de um ponto. Tá bom? Mas a gente vai ver aqui embaixo. Então vamos pegar aqui os nossos exemplos. Olha só. Aqui o nosso primeiro exemplo. Lá do começo. 2x mais 3. Traça a linha horizontal aqui. Opa, toca em apenas um ponto. A minha linha não está muito horizontal não, mas... Traça outra, um ponto. Traça outra, outro ponto. Traça outra e assim infinitas linhas horizontais. Essa aqui está menos horizontal ainda, né? Opa, aqui está ruim de desenhar uma linha horizontal. Aqui, infinitas linhas horizontais. Você vai ver que ele vai tocar apenas um ponto. E aí a gente vai ver que a função é uma função uma a uma. Aqui, olha só, na minha g, que é aquela função que a gente acabou de estudar, 10x
mais 3x menos 5 elevado ao cubo, né? Olha esse ponto aqui. Ele não é um ponto meio confuso? Olha, ali, ó, perto do 10. Aqui. Mas eu vou dar um zoom nele. Para o resto a gente vê que é uma função uma a uma, né? Eu vou dar um zoom nele aqui embaixo. E a gente vai ver que essa função aí é uma função uma a uma. Olha só. O zoom que eu peguei daquele gráfico ali. Olha aqui. Ó. Tá bem... A gente vê que ela tá aqui, ó. Ela tá como se fosse uma subidinha. Olha lá, subindo bem devagarzinho, mas tá. Bom, e aqui, naturalmente, a função cosseno, olha só, traçou a linha horizontal, olha. Vai tocando aqui em vários pontos, né? Vai valer para os outros também, né? Vai tocar em mais de um ponto. Mesma coisa aqui se eu tivesse uma função x ao quadrado, né? Pensa aqui, né? Eu vou me utilizar desse gráfico aqui, ó. Pensa aqui, ó. X ao quadrado mais 1, aqui, ó. A minha parábola, ó. Agora eu pego aqui. Olha, toca em mais de um ponto. Então não é função uma a uma. Tá certo? Bom, e aí a gente acabou de reparar o seguinte. Essa função aqui, ela é crescente. Sempre crescente, né? A gente sabe que a função afim ela é sempre crescente, igual já foi estudado na última aula. Se uma função é sempre crescente ou sempre decrescente, então ela também é uma a uma. E a mesma coisa vale para uma a uma. Se a função é uma a uma, ou ela vai ser sempre crescente ou sempre decrescente, porque ela não tem flutuação. Uma função não vai ser uma a uma se ela tiver alguma flutuação, alguma torção, né, que vai jogar uma parte de baixo para cima, igual a função x ao quadrado, né? A função x ao quadrado, você pensa aqui assim no gráfico de uma parábola vindo, num lado da parábola, e pensa numa coisa aqui embaixo, se você torce aqui, né, ela tem os dois pontos ali, vão se tocar. Então, a gente vê que quando uma função é sempre decrescente ou sempre crescente, ela é uma a uma. Se não, se uma função não, se eu não puder afirmar isso de uma função, eu já descarto a possibilidade dela ser uma a uma. Tá certo? Então, essa aqui foi a nossa aula. Mais uma aula do nosso curso de funções. Como dito, deem uma olhada lá na nossa descrição, nós temos bastante coisas a serem aproveitadas. Essa aqui só foi uma aula expositiva, é uma parte bem pequenininha do nosso curso, que é a aula expositiva. Nós temos várias outras coisas, tá certo? Então, um abraço a todos e que vocês possam desfrutar do nosso curso com as aulas que ainda hão de vir. Um abraço a todos.